Bom, e nos últimos dias, o Piauí tem recebido vários alertas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de perigo por causa das altas temperaturas. O BR-Obró ainda nem chegou e o número de queimadas já passou de 1.400 de janeiro até ontem. Nós vamos agora à sede do Corpo de Bombeiros, onde está o repórter Francisco José, trazendo mais informações sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros, articulado também com outros órgãos, Francisco, para o enfrentamento desse período mais crítico. É com você. Exatamente. Bom, já estamos de volta, Gorete. E esse cenário tem inclusive a ver com a grande quantidade de chuvas, no período chuvoso aqui no Piauí, porque a vegetação cresceu bastante, ampliou e agora a preocupação em relação aos riscos de incêndios. Nós temos inclusive uma imagem de satélite que mostra exatamente a incidência do estado do Piauí em relação a essas questões. E eu estou aqui agora com o Coronel Veloso, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Piauí, que nos explica um pouco como o Corpo de Bombeiros está se preparando para esse trabalho. Na verdade, desde o mês de maio, já houve um aumento em junho, um aumento considerável de 100% em comparação com maio. Então, o Corpo de Bombeiros já está em ação, na verdade, para combater esses focos de incêndio aqui no estado do Piauí. Não é isso, Coronel? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, é uma tendência histórica, infelizmente é fato. Nós convivemos com essa condição que é climática, que é baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas, como foi dito. Nesse momento a gente tem a intensificação dos ventos, que também favorece a propagação. O estado do Piauí está trabalhando no sentido da gente fazer ações envolvendo tanto a origem, as causas dos incêndios, como as consequências. Nessa condição está sendo desenvolvido um planejamento que envolve diversos órgãos. Nós temos aí o Corpo de Bombeiros, temos Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Delegacia Ambiental, enfim, um aparato todo do Estado para a gente agir na prevenção, que seria exatamente essa condição na repressão, que seria essa condição da presença da Polícia Civil e Polícia Militar, e temos também a questão do trabalho do Corpo de Bombeiros no sentido de fazermos capacitações com os municípios. Existe também uma ação hoje integrada que a gente capacita brigadistas nos municípios que vão apoiar o Corpo de Bombeiros tanto na ação como indicar inclusive os locais de risco que nós temos, porque na queimada atinge uma grande área e um efetivo que se desloca para aquela região nem sempre conhece a realidade local. Então a gente precisa ter essa informação também com essas pessoas capacitadas. Enfim, é toda uma estrutura que está sendo montada e desenvolvida para a gente ter o mínimo de dano possível relacionado a essa questão queimadas. Nós temos uma pergunta do estúdio. Vamos lá então, Gorete. Francisco, Coronel Veloso, muito bom dia para o senhor. A gente vê esse trabalho articulado, na verdade, o senhor falava aí a respeito dessa movimentação já dos vários órgãos, para trazer esse esforço concentrado em enfrentamento desse período que é tão crítico normalmente aqui no estado do Piauí, algo que vocês já vem fazendo há alguns anos também, inclusive com a formação de brigadistas, No interior do estado, como é que tem sido a recepção, inclusive, dessas pessoas? Elas têm ajudado mais? São pessoas que normalmente também têm um conhecimento mais de causa, porque estão ali próximo, conhecendo a realidade? Ele não está me ouvindo? Coronel, a Gorete perguntou a respeito da situação das pessoas, dos brigadistas, por exemplo, que estão localizados nos municípios do estado. Até que ponto eles estão preparados para atuar em situações de incêndios de grandes proporções, em situações corriqueiras, na verdade, nesse período de segundo semestre, como o senhor falou, que são típicas. Veja só, eles vão compor uma equipe, eles não vão agir sozinhos, exceto alguns municípios que nós temos a presença desses brigadistas já estruturado, já organizado enquanto órgãos do município que tem ação, mas ainda assim eles sempre requerem a presença do Corpo de Bombeiros enquanto Estado para a gente fazer frente e organizar, porque nós temos toda a estrutura que mobilizamos para esses locais quando tem essa ocorrência de incêndio. Vale lembrar que a prevenção, e eu diria a prevenção no sentido da gente trabalhar os locais, como foi dito aqui no começo. Nós temos muita carga combustível disponibilizada para incêndio em vegetação. E as pessoas que tiverem
propriedades, plantações, enfim, uma série de bens, patrimônios a serem protegidos, a recomendação principal é o aceiro. Você faz uma limpeza do terreno, fazendo uma faixa de limpeza, seja na zona urbana, seja na zona rural. Enfim, para você ter possibilidade do qualquer brigadista, o Corpo de Bombeiros, agir nessa área que é justamente a gente garantir que o fogo não se propague, não passe daquele limite. Muito obrigado, Coronel Veloso, pelas informações. Então é isso, eu volto com você, Gorete, ao estúdio do Notícia da Manhã.